Bem-vindas ao Ateliê Roberta Paciência. Vamos para mais uma diquinha. Hoje a gente vai trabalhar essa nécessaire aproveitando retalhinhos de tecido. Ela é frente e verso igual, bem espaçosa, um tamanho bom e por dentro forradinha com acabamento. Vamos para os materiais. Nós vamos usar retalhinhos de verso. Eu cortei todos com 10 centímetros e a largura é o que tava o meu retalho. Aí a gente vai emendando de forma aleatória aqui e vou emendando até eu chegar numa medida de mais ou menos 50 centímetros por 35. Aí, quando chegou nesse tamanho, eu passo, ele vai ficar assim, passo e reservo. Depois que tá pronto, eu passei, coloquei na manta. Eu uso nylon dublado. Pode ser manta, pode ser... Manta e nylon dublado é o que eu mais uso, mas aí você tem outro material para estabilizar, vocês podem utilizar. Estabilizei na manta, passei costuras, ó, mais fácil ver no avesso. Só a costura reta, fazendo umas leves curvinhas. E recortei no tamanho de 45 centímetros no comprimento por 30 centímetros de largura. Aí a gente vai usar um zíper de 25 centímetros, coloco 2 cursores, o acabamento do zíper, 2 tecidinhos na cor que eu quiser, de 4 por 4 centímetros e 2 no forro de 4 por 4 centímetros. O forro, que eu cortei 30 centímetros por 24 centímetros. E 2 tirinhas de 4 centímetros por 10 centímetros pra gente fazer um acabamentinho no zíper. É só esse material que a gente vai usar. A gente vai começar pelo acabamento do zíper. O tecido que eu escolhi para fazer o acabamento direito com o direito do zíper. O forro avesso com o avesso do zíper, mas o direito do tecido tá olhando pro meu direito aqui. Vou passar uma costura de um pé de máquina. Viro pro outro lado, puxo bem e passo uma costurinha, rebato aqui a costura em cima do zíper para fazer um acabamento. Corto o excesso aqui para ficar bem rente ao zíper. Dos dois lados, o outro lado do zíper eu já tinha feito o acabamento. E reservo o meu zíper. Vou marcar o meio e reservo. Sempre lembrar de marcar com um marcador temporário, para não ter perigo da gente manchar a peça. E reservo. A fitinha de 4 centímetros, a gente dobra ao meio, como se fosse viés. Aqui é só um retalhinho, que é só para fazer uma decoraçãozinha mesmo no zíper. Dobra ela ao meio e ao meio, como se fosse o viés, e passo, como ele é bem estreitinho, eu vou passar a costurinha só no lado que precisa fechar mesmo essa fitinha. Reservo também. Vou pegar o zíper. A minha parte principal aqui que eu estabilizei no nylon, eu já marquei o meio. Posiciono o zíper meio com meio. Alfineto aqui só para saber onde é o meio. O meu forro também. Venho aqui e marco o meio. Coloco o direito do forro com o direito do trabalho e alfineto. O forro, geralmente, eu uso tecido liso, então não tem grandes diferenças. Embora esse tecido que eu use, o avesso dele tem um pouco mais de brilho, então dá pra gente diferenciar o que é direito e o que é avesso. Quem usa tricoline, aí colocar direito com direito, e principalmente se for um tecido estampado, que aí a pessoa abre e vê
a estampa dentro da necessaire. Eu uso esse tecido, que é o tactel, porque eu gosto das cores que ele tem e da resistência que ele tem. É um material que você pode carregar peso, você pode pôr em mochila, porque ele é difícil de estragar, não puxa fio, e ele tem cores bonitas, cores bem vivas. Vou costurar aqui, prendendo os três, o corpo, o forro e o zíper. Chego aqui no cursor, eu tiro o cursor. Cheguei no outro cursor, levanto o calcador e passo o zíper pro outro lado, o cursor por outro lado, e finalizo a costura. Viro, puxo bem o forro, acerto bem e vou rebater a costura do zíper. Pro outro lado, meio do zíper com o meio do zíper, prendo com o alfinete, forro, marco o meio, alfineto aqui, meio com meio, direito do forro com o direito da peça. Acerto bem. E costura pé de máquina. Passo os cursores para o outro lado. E vou rebater a costura. Como a peça é inteira, para eu rebater a costura, o que eu faço? Eu abro bem, abro todo o zíper. Por isso que é importante agora ter esse acabamento. Além de ter esse acabamento, para eu não precisar costurar em cima do zíper quando eu vou fechar a peça, agora nesse tipo de peça que eu preciso abrir todo o zíper, o meu zíper no cursor não vai ter problema de escapar. Se for fazer sem esse acabamento, aí não tem problema, porque eu separo mesmo o zíper, costuro um lado, costuro o outro, depois que eu passo o cursor fechando a peça. Mas dá pra gente costurar assim, só dá um pouquinho mais de trabalho, mas com cuidado a gente consegue. Acerto bem o forro aqui e venho rebatendo a costura. Faço um pedaço, ajeito, rebato. Sempre confere, vê se o forro tá bem puxadinho aqui, para ele não ficar acumulando no zíper. Eu venho puxando. Como o zíper tá aberto, ele vai dando essa possibilidade aqui de eu ir abrindo e vendo o que eu tô costurando. Aqui na máquina faz um bolo, mas você consegue enxergar aonde você tá costurando e consegue rebater a peça. Cheguei no final, eu tiro da máquina. Aqui. Ficou rebatido os dois lados do zíper. Tem a costurinha rebatendo, segurando o forro e o tecido principal. Corto esse excesso aqui do acabamento do zíper. Rente a peça. Do outro lado também. E agora é o fechamento da nossa necessaire. Direito para um lado, corpo da necessaire, né, o que é a parte principal, para um lado. Aqui ajeito bem
o final do meu tecido com o final do meu tecido, para ela não ficar torta quando a gente vira. Alfineto, ou segura com clipes, aí é de gosto. Do outro lado a mesma coisa, acerto bem, jogo o tecidinho do acabamento, a agulha pegou a blusa, jogo o tecidinho, que é o acabamento do zíper, pro lado do forro. Seguro com clipes. E também forro com forro, acerto. Aí aqui no forro eu já uso alfinete. Como é mais fininho, o alfinete fica melhor. E venho pro outro lado. Aqui, como o meu forro deu uma diferencinha, acho que na hora de cortar, eu vou tirar esse excessinho, porque eu vou costurar pelo outro lado, pra não ter perigo de eu costurar e não pegar a parte de baixo do forro. Por isso que eu corto o forro um pouquinho maior, pra não ter... Se tiver essa sobrinha, a gente não tem problema. Aí eu vou costurar, começar aqui pelo fundo, pela parte principal, porque aqui como não precisa ter costura, vou costurar a lateral toda, vou vir. Aqui eu costuro mais ou menos uns 10 centímetros no final do forro, retrocesso, pulo, retrocesso, costuro e fecho a outra lateral. Aqui é um pé de máquina, começo e termino com retrocesso. Acerto o forro aqui. Aqui, viro a peça. Mais ou menos uns 10 centímetros, para ficar um espaço bom para eu virar a peça. Retrocesso. Vou pular, vou lá pro outro lado, mais ou menos também uns 10 centímetros. Acerto aqui as pontinhas. Viro a peça e vou fechar essa lateral. Acerto aqui. Retrocesso. Agora, a gente vai marcar a caixinha de leite. Eu preciso, para marcar a caixinha de leite, eu preciso pensar quanto que eu quero que a minha peça tenha de fundo. Essa peça, até 8 centímetros de fundo fica bom. Maior que isso, ela começa já a ficar esquisita, porque ela fica muito baixa e a base muito larga, não fica tão bonita. Aí teria que aumentar um pouquinho as medidas. Eu gosto da medida de 6 centímetros de fundo, então eu vou marcar minha caixinha de leite com 3 centímetros, porque 3 centímetros desse lado, 3 centímetros do outro lado, dá 6 centímetros quando eu for costurar. Como ela não tem costura aqui, então aqui eu marco 3 na divisa. Aqui, como ela tem a costura, o meu 3 centímetros tá na costura. E vou marcar aqui. Também com marcador temporário. Isso eu vou fazer nos 4 cantos. Aqui na costura, aqui na base, marco. E vou marcar no forro. Aí, no forro, como tem costura, tanto no fundo quanto na lateral, é 3 centímetros e 3 centímetros, os dois na costura. O forro, como é mais molinho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra marcar. E eu marco um lado só, eu não marco os dois lados, tá? Eu marco esse lado e o lado de baixo. Eu marco um lado só. Se quiser marcar os dois lados, pode marcar os dois lados. 3 centímetros na costura, 3 centímetros na costura e marco.
Quem tem aquelas réguas próprias para fazer caixinha de leite também pode utilizar, não tem problema. Marquei, aí agora eu vou costurar todas as caixinhas de leite. Eu começo pela aqui da parte principal sempre, ó. Acertei. Eu vou com a mão lá dentro, ó, como o meu forro tá aberto, eu vou com a minha mão lá dentro para não ter perigo de ficar dobradinho lá dentro. Então, eu acerto com a mão lá dentro, sinto que tá todos os tecidos, quem tem que estar para um lado, tá para um lado, quem tem que estar para o outro, tá para o outro. Acerto bem e venho para a máquina e costuro em cima da minha marca aqui, em cima do risco que eu fiz. Retrocesso. Corto o excesso de linha. Do outro lado, a mesma coisa. Ponho a mão lá dentro. Se quiser, já pode acertar os 4 cantos, alfinetar, e a hora que vai costurar os 4 ao mesmo tempo. Eu ajeito e costuro. Ajeitei aqui e vou costurar. Retrocesso. Escapou a minha bobina. Vou trocar e já volto. Bobina trocada. Costurei os 2 lados. Corto esse excesso. Não deixo aqui muito perto da costura, tá? Deixo uma margenzinha boa. E vou fazer a mesma coisa no forro. Ajeito bem. Aqui no forro que eu preciso tomar cuidado. Preciso ajeitar bem costura com costura. Embora seja forro, não vai aparecer, não tem grandes problemas se ficar um pouquinho torto, mas a gente já costuma acertar sempre quando tiver que fazer isso pro lado direito da peça, não vai ter problema. E ó, uma costura para um lado, a outra excesso de costura pro outro lado, para não ficar com muito volume aqui. E mesma coisa, começo com retrocesso, termino com retrocesso. Outra ponta, mesma coisa. Acerto bem costura com costura. Tombo um tecido para um lado, outro tecido para o outro. Quem é acostumada, quem faz patchwork, sabe bem o que a gente está falando aqui de tombar costura para um lado, tombar costura para o outro, para não dar excesso de tecido. Mesma coisa serve para finalização de bolsa, necessaire. A gente procura colocar um pouquinho do tecido para lá, um pouquinho para cá, para não ficar excesso, ficar costura, camadas muito grossas na hora de fechar a peça, na hora de virar. Cortei o excessinho, tiro o excesso de linha. Aqui, pro forro não ficar, para não ter perigo, quando eu vou tirar as coisas de dentro da necessaire, o forro vir junto, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, na mesma lateral da peça, coloco as 2 pontinhas da caixa de leite e venho aqui e passo uma costurinha. Só vou e volto com um retrocessinho simples, só para o forro ficar preso na minha parte principal. Pro outro lado, a mesma coisa, ó, o mesmo lado, venho, posiciono caixinha de leite com caixinha de leite. Aqui só cuidado pro forro não estar torcido. E passo uma costurinha prendendo. Não passo em cima da costura, essa costura vem depois, ó. Aqui tá a costura que eu fechei a caixinha de leite, essa costura que eu faço, ó, é pra cima, é fora da costura, pra ela não ficar, para ela não prender o forro, não ficar repuxando o forro. Aí eu vou virar a peça, viro o forro. O nylon, ele é bem molinho pra virar, ele é super tranquilo de trabalhar. Não amarrota tanto igual a manta amassa bastante quando a gente vira. Aí aqui de novo, se não tivesse filmando, o que eu ia fazer? Eu ia virar pro direito, olhar toda a peça, ver se não ficou nada fora do lugar. E depois eu fecharia o forro. Mas pra gente não ficar virando e desvirando a peça, eu vou fechar aqui. Lembrando que eu sempre fecho com a máquina.
Do outro lado eu coloquei minha etiqueta. Geralmente aqui eu coloco a minha etiqueta, eu tenho uma etiqueta de pôr na parte de dentro das peças. Eu não deixei aqui separado, não vou colocar. E aqui eu prenderia a etiqueta da parte interna, que é a etiqueta que tem meu telefone, meu contato para as clientes. E aqui vai fora, geralmente só tenho o nome do ateliê. Começo e termino com retrocesso, corto bem rente essas linhas. Ficou costuradinho, ficou costuradinho. Aí a gente desvira a peça. Acerta bem os cantinhos, bem os biquinhos, tira esses excessos de linha, limpa bem. Aqui eu costumo usar o cabo de um pincel, ó, venho bem aqui no cantinho e empurro pra fora. Pra ele fazer esse cantinho aqui, ó. Empurro. Aqui, ó. A importância de acertar bem, tá vendo? Ó, ele fica bem certinho, um ao lado do outro, não fica um mais pra cima do que o outro. Fechei. A peça tá praticamente pronta. Agora eu só vou colocar os dois acabamentinhos aqui no meu zíper, que é só um enfeitinho, que aí pode ser uma fitinha. Tem vários tipos de cordãozinho que aí dá pra gente colocar. Coloco aqui, ó, passo aqui. Ou dou um nozinho, eu acho mais bonitinho com o nozinho, ou venho e faço uma costurinha. Eu prefiro o nozinho, eu acho que fica mais rústico. A gente vai cortar esses excessinhos de linha aqui, pra não... Embora eu não tenha feito acabamento aqui nas pontinhas, mas ele não vai ficar desfiando, é só tirar os excessinhos de linha. E aí a peça tá pronta. Aí a peça tá finalizada, tá vendo a etiqueta dos dois lados, caixinha de leite bem quadradinha, te acerta bem. E aí ela fica assim, bonitinha. Nessa cor. Aí a combinação de retalhos é o que vocês mais gostarem. Boas costuras, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante as dicas. Conseguiu fazer, manda foto pra mim, me marca nas redes sociais. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, mostra pras amigas e boas vendas e boas costuras. Obrigada!